Olá, estamos no ar. Alegria em encontrar os amigos novamente. Revista, a revista Dependência Química novamente nos traz para um encontro, né, sobre codependência. A revista Dependência Química foi o alicerce de todo esse projeto. E toda terça-feira nós fazemos uma live com uma pessoa, como é que a gente pode dizer assim, não é apenas uma pessoa, uma eu fico até tentando achar a palavra, mas é uma pessoa, vou falar pessoa mesmo, uma pessoa que possa nos trazer tanta informação, tanto carinho, tanto conhecimento, que nos ajude a ficar cada vez melhor, que esse é o grande caminho de nosso programa. O nosso programa chama-se Amor e Superação, e nós optamos, né, para essa semana, esse encontro com a Romina, para que possamos dialogar com ela sobre a experiência, né, o que ela pôde fazer da vida dela, criar valor na vida dela e, posteriormente, ela pôde criar esse valor enorme na vida de todos nós que temos usufruído dos trabalhos dela, das palestras dela, tantas coisas maravilhosas. Mas, antes disso, teve esse momento, né, da vida mesmo, e é isso que nós vamos hoje ter a oportunidade de ouvir. Boa noite, Romina. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, meus amigos, e com esse público de vocês que vem crescendo a cada dia, né? Muito bom estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Junto com nós, entre nós aqui, nós temos um time forte aqui, viu? Temos aqui a Elaine. Elaine, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar com vocês. Tomara que a gente tenha um bom programa hoje. Teremos. Muito obrigado. E a nossa querida Jane Xavier. Boa noite, Jane. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Romina. Boa noite, Elaine. Hoje a live vai ser para lá de maravilhosa, né? Eu espero que o público aí se deleite com o que você vai nos passar, Romina. E orações para nossa querida Deise, né? Está melhorando cada vez mais com a graça do nosso Senhor. Isso mesmo, Jane. Eu ia falar agora, aproveitando, já pegando o seu gancho. Hoje é um dia muito importante para nós, né? Nós estamos vendo nesse momento a nossa querida Deise melhorando, né? O que é muito importante. Ela está com Covid-19 e está passando por um momento difícil. Todas essas pessoas que encaram, né, a Covid acabam passando por isso, mas a nossa querida Deise, com tanta oração, tanta força, e ela é uma guerreira também, vai vencer mesmo. Então é isso. Prazer imenso em estar aqui com vocês, prazer imenso em tê-la, Romina, conosco. Nosso programa tem pautado grandes entrevistas, ouvindo experiências das mais maravilhosas, experiências enriquecedoras, experiências que nos trazem a certeza que nós podemos superar, seja qual for o desafio que a gente enfrenta quando, de repente, existe aquele descompasso, aquela desorganização na casa da gente, resultado da presença da dependência química, resultado da presença da droga em nossa casa. Então, eu sem mais delongas, porque o mais importante é ouvir nossa querida convidada, eu queria, primeiro, novamente, né, agradecer a sua presença e pedir que você fizesse uma apresentação aqui, pelo menos para que a gente pudesse ter o início dos nossos trabalhos, que você contasse a tua história de uma forma sintética, ou como você quiser, de como é que você começou a tua vida, quando é que você veio procurar, quando você começou, como procurou o grupo, como é que foi esse momento, etc, etc. E aí, claro, de vez em quando vai ter umas perguntas, a gente dá uma paradinha, mas vamos solto aí. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Ronaldo. Bom, eu confesso para vocês que é mais fácil para mim falar sobre o tema do que falar sobre mim. Então, eu vou precisar de algumas intervenções para que vocês me ajudem aí a gente ir conduzindo aquilo que
que realmente interessa aqui para o conteúdo, né, para as pessoas que nos assistem. Então, quando você faz a pergunta, né, como é que você começou a sua vida, né, essa questão de como nós iniciamos esse processo de estarmos aqui, vivenciando esse contexto, né, que parece que quando nós estamos falando independência e codependência, abre-se um universo que eu acho que nós que estamos aí na área, de alguma maneira, começamos a vivenciar algo que é daquele momento, daquela vivência. Então, quando a gente fala como começou, como que você foi parar nessa história, né? Bem, a minha vida nesse contexto, ela iniciou, acredito que, eu não posso dizer que especificamente a partir do momento em que eu conheço um dependente químico, né, e me relaciono com um dependente químico, porque para eu conhecer e me relacionar com um dependente químico com a intenção de formar a família com um dependente químico, é porque eu já tinha questões infantis da minha vivência, que me levavam a ter algumas características, né, que nós hoje conhecemos aí como características da codependência, que de alguma maneira me colocavam numa relação de maior vulnerabilidade com o dependente químico, ou de maior probabilidade de envolvimento emocional. Então, quando eu conheci efetivamente o que hoje é meu ex-marido, né, mas que foi aí a pessoa por onde eu iniciei nesse contexto, digamos assim, eu tinha meus 20 anos e tinha, como a maior parte das mulheres, a ideia de que aquele uso do álcool e, na época, inclusive, da maconha, que era algo esporádico e que, com certeza, quando nós nos casássemos, tivéssemos nossa família, isso iria sumir. Porque, afinal de contas, né, através do meu amor, do meu poder, de tudo aquilo que eu tinha de bom para oferecer, ele iria preferir a nossa vida do que o uso de substâncias. Então, o que eu vejo hoje no cotidiano é exatamente aquilo que eu vivia aí aos meus 20 anos, com a ideia de formar uma família, de cumprir aquilo que talvez eu não tivesse conseguido vivenciar na minha própria família, né? Então, a família com algumas disfuncionalidades, com questões com os pais, com a mãe, com o pai, questões diversas, né, distintas, que de alguma maneira me trouxeram essas dificuldades, e que quando, então, eu me deflagro com a possibilidade de vivenciar a montanha-russa emocional que um dependente químico nos proporciona, aquilo me encanta, né, aquilo me faz me envolver rapidamente com a situação, e mesmo sabendo que havia o uso, aquilo para mim não era nada, era uma pequena pedra no caminho que rapidamente ia sumir quando eu me dedicasse com toda a minha paixão, com todo o meu amor, com todas as minhas boas intenções, né. Então eu me casei, né, com ele, nós tivemos uma filha, e durante todo o percurso, a ideia é aquela, né, aquele contexto que a gente mais ou menos já conhece. O desenvolvimento da doença, de uma substância para outra, a frequência aumentando, os prejuízos vindo, financeiros, emocionais, de todas as espécies, né? E assim foram cerca de 10 anos de tentativa de ajudá-lo. Eu não tinha consciência do que era codependência, ouvia pessoas dizerem, por que você não procura um grupo de ajuda? Já ouviu falar no Amor Exigente, já ouviu falar no Naranon, mas aquilo não falava comigo, eu não tinha essa percepção de que eu tinha parcela no problema, e eu achava que realmente a questão era ele, que quando ele ficasse bem, quando ele parasse de usar, nossa família seria feliz para sempre, eu seria feliz para sempre, enfim, nós seríamos a família perfeita. Durante esses 10 anos vieram todos os processos, tentativas de internação, internações voluntárias, involuntárias, na maior parte a questão das definições ficavam mesmo comigo como esposa. Nós sabemos que as esposas acabam assumindo papéis de responsabilidade, tanto emocional, quanto afetiva, quanto financeira, quanto maternal, quanto perante a outra parte da família, né, a família ainda com muita dificuldade.
O pai do meu ex-marido, inclusive, ele era psiquiatra e ele não aceitava o conceito de dependência química como doença. Olha isso, né, como quando a gente tem um problema dentro da família, como a negação se instala de uma maneira que tudo aquilo que vale lá para fora não vale para nós, né? E assim, foram as tentativas, foram as intervenções, tudo aquilo, toda aquela história que nós já conhecemos aí, um roteiro meio que já conhecido no universo aí da conjugalidade e independência química. Até aqui é isso. Tem alguma pergunta? Eu posso continuar, eu estou falando demais. Tá mudo o seu microfone. Eu acho que não, está muito bom, Romina, está perfeita a história. Continue, estamos aqui só nos escutando aqui. Então tá bom. Como eu disse, né, é um exercício novo para mim, esse trabalho aqui de estar falando sobre isso, e na verdade faz muito tempo, né, então não é algo que eu costumo trazer assim com muita frequência. Quando vocês fizeram o convite, eu falei, acho que eu vou gostar dessa oportunidade, mas vai ser novo para mim. Muito bem, foram as tentativas, sempre vieram as frustrações de que agora vai, agora prometeu, só que eu também não tinha noção de que prometeu e não fez nada significa que não vai dar certo. Eu acreditava nas promessas, acreditava quando ele dizia que amanhã ia ser diferente, que ele não ia usar mais, e toda aquela coisa, né, em prol da família, com a minha filha pequena na época, né, ela... Nessa fase, nós ficamos juntos aí até os 5 anos dela, então na primeira infância dela, nós convivemos, e ele era um pai muito afetuoso, alguém que teve uma presença muito afetiva na vida dela. Eu trabalhava muito, e ele, apesar de trabalhar também, ele tinha mais tempo com ela, então eles criaram realmente vínculos muito fortes, né, nessa primeira infância. Então havia toda a tentativa de querer fazer dar certo, e enfim, só que o detalhe é que eu não conhecia a minha codependência, eu não conhecia a minha parcela, e eu tentava sempre por intermédio dos recursos que iriam favorecer somente a ele, no sentido de apoio, caso ele pudesse usufruir, né? Então toda aquela vivência das clínicas, das internações, das idas, vindas, das promessas, da criança no meio disso, da criança vendo o pai internado, da criança indo também para a clínica e sofrendo com a falta do pai, todo esse processo, né, que hoje a gente, por outras vias, acaba vivenciando, mas eu vivenciei exatamente tudo isso. Houve um momento específico, que foi a perda do meu pai, né, quando minha filha fez 5 anos, exatamente no dia do aniversário dela, o meu pai foi assassinado. E naquele dia, eu me lembro que era uma dor tamanha, como acho que não senti outra até hoje, eu prometi para mim que eu não iria mais me permitir sofrer, né, como se eu tivesse esse poder, mas até então que tudo que dependesse de mim, eu faria para não mais alimentar esse sofrimento, essa dor. E eu me lembro que na ocasião, o meu ex-marido, ele ficou muito, muito perdido, até houve recaídas muito fortes na época, porque ele e meu pai eram muito ligados, né, eles tinham um relacionamento muito próximo, inclusive, claro que tinham questões muito similares no comportamento, já que a minha escolha por ele certamente foi pautada pela relação com meu pai, né, então havia essa similaridade entre eles, então foi uma perda difícil também para ele, né, e nessa perda ele falou, agora que o seu pai faleceu, eu prometi para ele, um pouco antes do meu pai falecer, meu pai tinha tido uma conversa com ele, pediu para ele, né, para ele realmente parar de usar, e também tinha aquela ideia de que era só pedir, que ele tinha o poder de parar, né, e aí ele falou, eu prometi para o seu pai antes dele morrer, então eu não vou usar mais. E aquilo para mim virou lei. Meu pai morreu, ele prometeu para o meu pai, então acabou, né? E acho que um mês depois ele já tinha recaído no uso, já na época do crack, né? Ele já tinha passado pelo processo da maconha, da cocaína, do álcool, e já era o crack. E ali naquele momento eu me lembrei que eu havia dito para mim que eu não ia mais dar conta de tanto sofrimento. Era muito recente a morte do meu pai, e ainda tinha essa questão de que eu não queria me sofrer mais, eu não estava dando conta do luto, né, como é que eu ainda ia viver tudo isso. E aí eu fui embora, né,
Ah, como que você fez, né? Eu fui embora. Eu me lembro que eu praticamente peguei minhas coisas, minha filha, e fui embora, né? Aí nós ficamos naquele processo que também é muito habitual, de que ele, então, começava com ameaças, que se não voltasse, que isso, que aquilo, que ia matar, que ia se matar, mas eu realmente, na época, e até hoje, eu sempre soube que não era isso, né? Que era a tentativa de fazer-o voltar. Foi muito difícil no primeiro momento, nós ficamos aí no primeiro ano com muitas dificuldades em virtude dessa questão, da tentativa do retorno, e eu tinha certeza que eu não ia voltar. Foram muitos anos para tomar a decisão, mas quando eu tomei, eu sabia que era a decisão, né? E eu acho que a administração que veio depois disso foram alguns anos sem perceber que eu ainda fiquei submersa no que eu sentia por ele, né, eu achava que não, que eu já estava vivendo outra vida, tal, mas eu, na verdade, eu estava vivendo um luto da morte do meu pai, misturado a um luto do relacionamento, e ao mesmo tempo tendo que criar minha filha numa condição já de um afastamento do pai, porque visto todo o processo de recaída e toda a dificuldade que nós tivemos na época, ele se afastou realmente naquela época. Então, de lá para cá, né, vieram essas outras dificuldades, lidar com o luto da separação, lidar com o luto da dor do meu pai, lidar com a questão da ausência, né, que a minha filha sofreu na época das duas grandes figuras paternas da vida dela, figuras masculinas, digamos assim, e eu também, né. Enfim, eu acho que a história é essa, até o momento da dor. Hoje eu posso dizer que nós temos um relacionamento de amigos, né? Nós ainda somos uma família, afinal de contas temos uma filha, então sempre vamos ser uma família. Eu tenho muito respeito por ele tem muito respeito por mim, nós nunca divergimos, na verdade, na maneira em criar a nossa filha. Então, até hoje, né, às vezes ela dá aquela escapadinha assim, vou perguntar para o meu pai, porque eu sei que ele é mais, né, aí ele fala, não, vai falar com a sua mãe, né, até hoje. Então eu considero que nós, na parentalidade, conseguimos ter uma vida favorável, mas não tivemos uma vida favorável na conjugalidade, né. Mas só por hoje ele está em recuperação. A clínica ou o local, a comunidade terapêutica em que ele esteve, que trouxe essa recuperação, foi a do Padre Haroldo, né? Então eu ainda trago algumas questões relacionadas à espiritualidade que o padre também pode ter vindo nesse contexto, né? Para apoiar aí a nossa família a viver de uma outra forma. E é essa a história. Chega. É interessante, muito bom ouvir tua história novamente. Já tinha tido essa oportunidade, ouvir novamente, até por um ângulo novo. Uma coisa que me chamou a atenção no que você está falando agora é trazer o padre, né, para dentro desse assunto aqui, né? Com certeza, a gente sabe que a força que essa espiritualidade que ele emanava, né, trazia para todos nós que estávamos presentes ao lado dele. E com certeza você teve essa chance, aliás, várias vezes, né, Rô? Porque no fim você acabou fazendo vários trabalhos junto com ele, né? Era meio contínuo, né? Era muito especial, né? Essa vida com ele, né? Me conta um pouco dessa experiência com o padre. Então, o padre, assim, logo que eu iniciei, aí vieram os meus trabalhos na área, né? Então, depois da separação, a minha primeira formação era jornalismo, né? E eu me lembro que em um determinado momento, aí sim, já frequentando os grupos, que quando eu me separei, aí eu passei a procurar os grupos de apoio, aí eu entendi o que era codependência, aí eu entendi que eu precisava cuidar de mim para não continuar reproduzindo esses padrões. E na época o grupo que eu frequentava era um grupo de 12 passos, um grupo de Naranon, e quando eu entrei em contato com o 12º passo, que trazia, após ter tido um despertar espiritual por meio desses passos, eu gostaria de levar a mensagem para outras pessoas, eu resolvi usar então a minha profissão como jornalista para isso. E na época eu lembro-me que saí do meu trabalho e realmente me aventurei em abrir uma editora e lancei na época a revista Anônimos, que foi por onde eu comecei, né? A revista Anônimos foi o meu primeiro trabalho na área, foi da onde eu comecei a conhecer as pessoas e elas me conheceram. E eu conheci o Padre Haroldo nessa ocasião para fazer uma entrevista para a revista.
Mas a primeira vez, né, quando eu vi, eu lembro que já naquele momento não tem como, né? Eu acho que todos nós que conhecemos sabemos que o que ele emanava era algo muito espiritual, então é algo que não tem como a gente não ter essa sinergia, esse sentimento de querer estar próxima. E eu lembro que na época ele ficou muito encantado com a possibilidade de ter uma jornalista que se interessava ali pelas questões tal, aí sempre que ele me via para lá e para cá, ele falava, você é aquela jornalista que fez a revista Anônimos, e aí ele passou a apoiar Anônimos, logo eu conheci a Dona Mara me convidou então para participar como coordenadora na época de comunicação na FEAE, comecei a fazer programas de amor exigente com ela, comecei a escrever a revista do Amor Exigente na época, escrevi a revista Ação do Instituto Padre Haroldo na época também, e aí vieram muitos trabalhos, né, na FEAE com o padre, e eu tive uma experiência com o padre, essa sim eu posso dizer que é uma experiência extremamente espiritual e que mudou a minha vida desde então, que está relacionada realmente à minha crença espiritual em relação ao meu casamento, né? Eu me lembro que na época, quando eu me separei, algo que ficou muito prevalente em mim foi a ideia de que agora eu não sou mais pertencente à minha religião, porque como católica, eu não vou mais poder frequentar a missa, ou até vou, mas eu não posso comungar, e aquilo realmente para mim perdeu, não sentido, mas eu não me sentia mais pertencente. E era algo muito desagradável, mas era como se tivesse sido meio que um preço pela separação, aquelas ideias, né, que a gente, quando codependente, acaba criando algumas fantasias, até relacionadas à religião, cultura, etc. E num congresso de amor exigente, essa história, inclusive, eu conto no meu livro, né, e por quê? Porque eu gostaria de dizer qual foi a transformação que o padre trouxe na minha vida, dentre tantas outras, né, mas essa, no Congresso de Amor Exigente, eu me lembro que quando eu cheguei, foi um congresso, não sei se eu estava, Ronaldo, nessa época, nesse congresso que foi lá em Aracruz, lá perto de Vitória, Espírito Santo, que era um lugar lindo, nossa, uma noite, uma lua, e eu sei que eu cheguei atrasada, deu tudo errado no meu voo, tal. Quando eu cheguei no lugar, já estavam todos dentro do auditório, só tinha uma pessoa que estava indo para o auditório a pé, sozinho, e todo vestido de preto, ele, né? Aí eu lembro que quando eu olhei, eu falei, não pode ser, é o Padre Haroldo sozinho. Aí ele me viu assim e falou assim, oi, você é jornalista, tal, venha deixar suas malas aqui no meu quarto. Aí eu fui, né, nossa, não acredito, vou deixar as malas no quarto, vou com ele. E aí nós fomos andando, eu me lembro aquela noite, uma noite linda, sob a luz da lua, eu e ele caminhando. E aí eu falei, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, eu vou contar para ele qual é a minha dificuldade em relação à espiritualidade. Aí eu contei, né? Padre, que eu me separei. Tá? Aí ele falou, minha mãe, aí ele contou a história da mãe dele, né? Que tinha sido casada, Minnie, com o Dr. Robert, passou a vida toda também vivenciando a questão do alcoolismo, até que um dia ela falou para ele, você prefere a família ou a garrafa? E aí ele falou, a garrafa, e foi embora, né? E ela criou 5 filhos, ela é uma fazendeira, uma mulher forte, etc e tal, e o amor, o orgulho, né, que o padre tinha dessa mãe, né, e aí ele falou para mim, a minha mãe não merece comungar? Aí eu, merece? Daí ele falou, e por que você não, né? Então foi exatamente naquele momento, com essa fala doce, empática, que ele transformou a minha experiência de não mais enxergar o meu casamento e o meu não casamento como algo que me afastasse da espiritualidade, mas algo que, ao contrário, pudesse me trazer a espiritualidade, né? Naquela noite, ao final do congresso, da noite de abertura, ele, então, rezou, né, celebrou a missa, e foi a primeira noite que eu comunguei após a separação com ele. Então, ali houve uma libertação realmente espiritual, e a partir daquele momento, aí eu nunca mais me separei dele, né? Aí eu casei com o padre, fiquei com ele direto,
E aí nós tivemos o livro, né, que eu passei 2 anos próxima a ele para escrever o livro da vida dele, Uma Só Palavra, e vieram muitas outras coisas, muitas viagens, muitos momentos, e eu tive a bênção de poder ter essa figura paterna e masculina, que talvez eu realmente, quando eu senti que perdia do meu pai e do meu ex-marido, eu sentia, né, a necessidade de uma figura masculina paterna e doce na minha vida, e foi essa figura que ficou comigo. Eu não posso dizer que ficou até o ano passado, porque ele ainda está, né? Eu sempre brinco com as pessoas, a gente fala, nossa, às vezes a gente fala do padre, nem parece, né? Eu falo, não, para mim eu tenho a sensação que ele só subiu para o andar de cima, né? As conversas não tem mais o ouvir real, mas tem outra dimensão. Então, essa foi, acho que realmente a resposta, né, da espiritualidade na minha vida, poder viver tudo isso com ele. Nossa, que coisa maravilhosa. Quem gostaria de fazer uma pergunta? A Jane ou a Elaine? Qual das duas gostaria de fazer uma pergunta? Vocês desligam o aparelho aí, manda ver. Tá mudo. Você quer falar? Ah, já viu, conseguiu. Agora foi. Lindo de morrer. O que você nos disse, né? Esse início de vida, de você ter esse encontro com o padre. E eu acho muito interessante que nem o nome a gente cita, não, né? Não precisa. É o padre. Não é? Mas todo mundo sabe quem é o padre. A partir daí, como é que foi o seu relacionamento em casa e profissional, depois da conversação? Eu hoje, né, profissionalmente, eu realmente acho que gosto tanto do que eu faço e faço tanto. Desculpa, estou só colocando aqui a tomada no computador, que está acabando a bateria. Eu sinto o meu trabalho como uma missão, né? Hoje a gente pode depois falar um pouquinho mais, mas hoje eu atuo especificamente com famílias, com esposas, né? Fui estudar para poder ajudar essas pessoas. Isso aconteceu como? Na época que eu estava fazendo o programa do Amor Exigente com a Dona Mara, lá na Rede Vida, eu lembro que vinham muitas cartas. Essa palavra, quando eu falo, Romina, quando você fala cartas, mostra que isso já faz 1000 anos, não é e-mail, nem mensagem, nem live, é carta mesmo. Chegavam as cartas, né? E aí, para responder essas cartas, vinham perguntas, e a experiência que eu tinha era a minha experiência pessoal. Mas aí eu senti a necessidade de ter que estudar, né, para poder dar respostas para as pessoas com mais efetividade. Aí eu entrei na formação em terapia familiar sistêmica pela Universidade Federal de São Paulo, comecei os meus trabalhos, né, na época também, o Dr. Ronaldo Laranjeira me apoiou aí no sentido de, me levou para a equipe de pesquisadores dele, nós fizemos um trabalho enorme aí pelo país para conhecer as famílias, mas isso tudo foi a partir desse contexto, né, dessa ideia de que algo, eu sempre colocava para o meu poder superior, olha, eu quero fazer isso, né, onde que precisam de mim para eu falar sobre isso, né, e aí foi indo assim, e aí eu me lembro que uma vez também a gente estava lá na casa do padre, ele tinha machucado a perna, ele estava deitado com a perna para cima, e ele não gostava, né, de ficar parado e tal, e aí ele estava deitado na casa dele, eu falei, padre, eu estou com tanta dificuldade disso e daquilo. Aí ele falou, então vamos rezar. Aí ele começou a pedir para o poder superior que tinha que arrumar uma boa colocação para mim, porque eu era uma menina boa, que tinha muito trabalho a fazer e tal. Aí ele falou, mas não no seu tempo, no nosso, hein? Porque o seu tempo vai demorar muito. Eram tantas coisas, assim, tantas coisinhas dele para contar, né, as coisas que ele falava, enquanto ele fez parte da minha construção, né, então, quando eu tinha uma dificuldade, eu tinha um anseio, algum projeto que eu tinha imaginado novo, alguma ideia, eu sempre levava para ele e ele me dava as diretrizes, né, então, nesse sentido, ele acabou sendo um orientador espiritual e até profissional na minha vida, né, e o último pedido que ele me fez, ainda nessa área, foi
ele falou que a partir de agora ele queria eternizar o nome de Nossa Senhora de Guadalupe nas redes sociais, porque ele já sabia que o grande momento eram as redes sociais. Ele, como bom marqueteiro, que era comunicador, né, quando começou tudo isso, aí ele pediu, você pode criar uma página da Nossa Senhora? Aí eu sei que eu criei uma página, todo dia colocava coisinhas lá, tal, e todo dia ele lia a página dele. Foi o último pedido, assim, que ele falou que daqui para o fim da vida dele, ele queria era se dedicar a eternizar Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, são tantas lembranças, né, e é muito misturado para mim, o meu trabalho com essa questão espiritual, de como ele me trouxe essa possibilidade de fazer o meu trabalho, apesar de não ter cumprido o que eu achava que seriam as regras da igreja, né. É isso. Muito bom, muito bom. Jane, gostaria de fazer uma pergunta. Tá muda? Tá. Pronto. Foi o meu mesmo. Boa noite, Romina. Boa noite. Tudo bem? Bom, bem, graças a Deus. Na verdade, eu gostaria de saber, né, como é que você tem trabalhado a parte sistêmica familiar sobre a codependência. Até porque eu li teu livro, eu achei maravilhoso, né? Eu tá aqui, né? Quero que você fale para nós um pouco do teu livro, muito interessante. Tirei trechos, Romina, se você me permite, eu não vou falar não, tá? Mas eu tirei trechos, eu marquei, né? Deixei aqui com o marcador trechos interessantes até para eu passar para algumas famílias. Ou seja, eu estou te copiando, tá? Não copiando totalmente, eu estou deixando as pessoas um pouco curiosas para poder entender o que se passa. Então tá aqui, ó, tem trechos aqui que eu marquei, não sei se dá para ver, que eu achei interessantíssimo de como você contou aqui a parte que você lida com essas famílias. E que você montou um grupo também, eu não tive chance de entrar para estudar a respeito do livro, para que as famílias possam entender um pouco mais sobre a sua doença. Então, explica para nós, conta para nós do livro e deixe também o pessoal curioso para adquirir, né? Sim, eu só queria mandar um beijo aqui, foi a única coisa que eu vi, porque eu estava olhando para vocês, eu queria mandar um beijo aqui para a Trícia, na verdade, que vem aqui para me lembrar, né, que no aprendizado aí das relações, assim como muitas mulheres, eu me relacionei depois, né, porque, tá, e aí nunca mais você se relacionou com ninguém? Sim, e com outros dependentes químicos, muitas vezes, né, então, a Trícia foi uma grande amiga que vivenciou aí uma dor comigo, né, de um outro relacionamento, com alguém que era muito especial para nós e que, infelizmente, faleceu em virtude do uso de substâncias, né, então também teve essa experiência que eu nem pensava em falar aqui, mas você apareceu, Trícia, e você sabe o quanto essa dor foi dividida entre nós duas, né, e realmente acho que era para dizer isso também, né, para as mulheres, que se nós não persistirmos no trabalho com a nossa codependência, nós tendemos a reproduzir outras relações com o mesmo modelo, porque é o nosso padrão, né, o padrão que a gente traz. Então, a gente precisa estar atenta, a codependência é doença, a codependência é eterna, não é nada disso. É só uma questão de estar atenta para os nossos padrões de repetição e que para fazermos escolhas saudáveis, nós precisamos estar em atenção, né, orando e vigiando assim como eles precisam. Mas vamos lá, para a sua pergunta, Jane. Hoje, né, o que nós temos? O livro Até que a Droga Nos Separe, eu já tinha essa ideia desse título há muito tempo, né? Imaginem aí da história que eu contei, o porquê que esse título fazia tanto sentido. E eu sempre dizia, um dia eu vou lançar um livro, contando a minha experiência, trazendo outras experiências. E aí eu reuni a minha experiência, a experiência de mulheres diversas que eu contatei aí nos grupos de apoio, ao longo
longo aí do tempo também, eu tive a oportunidade, dentro do Amor Exigente, através da Dona Mara e do meu querido amigo Miguel Tortorelli, hoje presidente do AE, de iniciar o grupo de cônjuges de Amor Exigente aqui na Zona Norte de São Paulo, onde o Miguel tinha, ou tem o grupo, falo tinha porque a gente está com essa questão do isolamento, né? E ali eu comecei, então, a trabalhar a questão da codependência conjugal nos grupos de Amor Exigente, ali reuni experiências, aí depois veio a minha formação, depois essa pesquisa que eu falei para vocês aí com o Dr. Ronaldo, e eu fui cada vez mais estudando e me especializando na questão da conjugalidade. E o livro, ele traz muito esse contexto, apesar de trazer outras questões. O livro, Até que a Droga Nos Separe, ele acabou, eu fiz alguns movimentos com algumas pessoas que me procuravam, de dar subsídios para que ele pudesse ser algo de orientação mais aprofundada, mais do que uma leitura. Aí eu lancei em seguida o chamado Guia de Atividades do livro. Então, esse guia, ele traz o quê? Mais de 250 perguntas reflexivas, que são teorias narrativas da terapia familiar sistêmica, baseadas na escrita terapêutica, exercícios construtivistas para nós acessarmos os padrões de origem das nossas famílias, e para que essas pessoas que têm o livro, que têm o guia, pudessem encontrar uma forma de trabalhar as questões de uma forma monitorada, eu criei o grupo de estudos do livro. Então, a cada 15 dias, nós nos reunimos na plataforma Zoom também, e essas meninas aí, queridas, que já estão comigo todo esse tempo, inclusive já vem me ajudando até a facilitar o grupo, etc., a gente aborda, né, a cada reunião, questões para trabalhar nossa codependência, medo, culpa, raiva, infância, adolescência, e esse é o grande aprofundamento que nós fazemos por meio das atividades desse kitzinho, livro e guia, né, um grupo gratuito, quinzenal, aos sábados, às 16 horas. Esse é o trabalho aí do grupo de estudos do livro. Muito bom. Eu queria aproveitar, uma pessoa colocou essa mensagem, que eu estou voltando com ela, Romina, olha só que legal, da Lidiane. Boa noite, compartilho com você, Romina, essa angústia. Eu também, depois de conversar com o Padre Haroldo, me desvinculei dessa crença de ser separada e não poder comungar. Sabe que é uma das coisas que sempre me deixa muito... Eu me converti ao budismo há 8 anos, e uma das coisas que eu trago muito do catolicismo, em alguns momentos, é essa. São algumas atitudes que algumas pessoas tomam, porque isso não é da igreja, né? O próprio Cristo nunca deixou de considerar qualquer pessoa como ele dá o amor e o apoio. Ele nunca se preocupou se a pessoa, Madalena da vida, que possa dizer, né? Então, infelizmente, são algumas pessoas que, infelizmente, impõem certas regras que podem até tirar a crença de uma coisa tão importante que é o catolicismo. E eu queria deixar com vocês. O que você acha? Sim, bom, primeiro eu fico feliz da Lidiana contar que ela teve a mesma experiência com o Padre Haroldo, né? Então, na verdade, essa libertação que eu cito, ele certamente produziu essa mesma história, né? A gente brincava que ele falava para cada uma assim: você é única, né? Você é linda, só você. Mas depois a gente acabava descobrindo que ele ia fazendo isso com várias, e agora eu estou vendo aqui também. Ele fez a mesma coisa com várias que iam contar para ele, hein? Mas vejam só, né, o quanto ele trazia, né, e trouxe para outras pessoas essa libertação. E sim, infelizmente, né, eu acho que essa é a parte humana da dificuldade de se praticar os dogmas, né? Então, como existe a confusão e as crenças, e eu realmente, vivenciei essa crença, só não vivenciei mais tempo porque o padre não deixou, porque ele me convenceu do contrário. Mas, infelizmente, né, algo que eu poderia estar até hoje separada aí da minha espiritualidade mais real, da minha vivência, da minha religião,
por uma crença, né, uma crença de que eu não era mais pertencente, que eu não seria bem-vinda na igreja, que eu não seria bem-vinda ao comungar, que eu não seria bem-vinda em fazer trabalhos na igreja, voluntários, né? Então, de certa forma, todo o voluntariado de hoje, no Amor Exigente, em outras oportunidades de fazer o trabalho voluntário, eu acho que também está atrelado a toda essa questão, né, de sentir o pertencimento, né, então, hoje eu me sinto pertencente, sim, à igreja e a tudo aquilo que está em volta da igreja no sentido de caridade, né, falando da fé em ação, justamente porque eu me coloco ali presente e tento distribuir aquilo que eu recebi também. Mas, sim, é algo complicado, né, quando a gente fala dessa questão da crença, né? Eu queria aproveitar, já que o que é normal, né, quando eu falo no seu livro, o pessoal começa a ficar mais curioso, né? Já a Jane deu a abertura, agora vamos que vamos. Então, o Félix José Romanos, ele está perguntando aonde adquire o seu livro, mas para aproveitar e fazer uma geral de informação, também a Regina perguntou se o estudo que você está falando é online. Então, você podia aproveitar e já dar uma geral aí, falar do livro, do online. Tá bom. Onde é que é, né? Eu vou fazer um adendo, Romina. Além de tudo, o grupo de estudos pode entrar qualquer um a qualquer momento, ou você tem início, meio e fim desse período? Então, vamos lá. O livro, as pessoas podem adquirir o livro e o guia, pode adquirir um ou outro, ou o kit, no site rominamiranda.com.br. Ao adquirir, tanto pelo site quanto pelas minhas redes sociais, as pessoas entram em contato dizendo que querem participar. Por que entram em contato? Porque não é um grupo aberto, né? Eu gosto de saber quem é a pessoa, o que ela está buscando. Aí eu passo o link do nosso WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo, as meninas eu falo as meninas, a gente tem meninas e meninos, mas a maior parte meninas, né? Então a gente acaba falando as meninas, mas elas interagem entre si, se ajudam, etc. E nesse grupo eu publico a cada quinzena o link da reunião de estudos que acontece online, sim, né? Pela plataforma Zoom. E eu coloco ali justamente para a gente tentar manter um grupo mais fechado, no sentido de um grupo de estudos, né? Não é uma palestra, é um grupo onde a gente vai realmente nos estudar. Então, a gente vai criando essa sinergia, esse conforto das pessoas poderem trazer suas questões. E não tem, né, começo, meio e fim. Nós vamos seguindo as questões, então tem pessoas, por exemplo, que estão entrando hoje, que a gente está esse mês falando sobre um capítulo sobre o medo, né? Então tem várias perguntas relacionadas ao medo, o que nós tínhamos medo na infância, o que se concretizou, o medo na adolescência, o medo na fase adulta. Então, esse mês a gente estuda o medo. Mas mês que vem, por exemplo, a gente vai estar trabalhando a culpa, vamos dizer. Então, não tem uma sequência que impede a pessoa de entrar. A única coisa é que no início do livro tem uma atividade sistêmica que eu proponho, que é a linha do tempo, que eu sempre sugiro, né, que as pessoas, quando tiverem prontidão para fazer, que façam e tragam, né, no grupo, porque a linha do tempo, ela nos permite entrar em contato com essas lembranças da infância, da adolescência, e até nos trazer mais condições de olhar para a nossa intergeracionalidade, ou seja, por esses padrões que vieram da nossa família de origem, mas em todo o tempo nós acolhemos pessoas novas, pessoas que estão prontas para fazer a linha do tempo, outras não, né? O grupo eu venho facilitando individualmente desde o início, isso acho que já vai fazer 1 ano que a gente tem esse grupo. Atualmente eu tenho 2 meninas, a Bruna, querida, e a Regiane, queridona também, que vem se propondo a me ajudar nesse contexto, quando às vezes eu tenho outras atividades, outros projetos, e não consigo estar presencialmente. Ainda não aconteceu, né? Porque sabe como é que é, né? Mulher controladora não larga logo de cara, né?
Mas a ideia é essa, para que o grupo possa andar sozinho, de forma que ele está crescendo e que não depende exclusivamente de mim para poder chegar a mais e mais pessoas. Isso aí é algo que eu sei que tenho que aprender com o nosso amado, porque ele fazia isso, né? Criava as obras e colocava na mão das pessoas que queriam, e é isso que eu estou tentando fazer também, porque eu quero que esse grupo voe, né? E tem ajudado realmente muitas pessoas para olhar para si. Lá nós pouco falamos das nossas relações com os nossos queridos, falamos de nós. Eu queria aproveitar, a Rose colocou uma perguntinha, e eu acho que você pode ajudar a gente com essa pergunta, Romina. Dá para você ver aí? Dá sim, Romina, só colocar óculos. tá bom. Romina, meu filho está internado. Vai sair daqui 2 meses e estou com o mesmo medo. Medo de colocar regras e limites. Não consigo me desligar. E por que eu quis trazer essa pergunta? Porque quando você começou a falar, logo no início da sua apresentação, você falou muito forte sobre a percepção, né? Você falou de percepção. E essa percepção do programa, do trabalho que você pode desenvolver quando você vai a um grupo de apoio, tem muito a ver, na minha experiência, com a linha do desligamento emocional, que é o que ela está trabalhando. Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente essa fala do desligamento, né, da importância do desligamento. Sim, bom, o que eu também tenho acompanhado aí nessa questão da parentalidade dos pais com os filhos internados, né, eu venho desenvolvendo também um trabalho nesse sentido, é que os pais, não só os pais, todos os familiares de uma forma geral, mas eu falo os pais porque a gente está respondendo aqui a questão da Rita, não me lembro agora, acho que é, né, Rita? É, Rita. O quanto é importante que esse período em que ele esteja em tratamento, em que ela se conscientize de que é o mesmo período que ela também precisa estar, né? Então, enquanto ele está em tratamento na clínica, ela está em tratamento aqui fora, seja no Amor Exigente, Alanon, Naranon, pastoral, terapia, onde quer que seja, mas não é um período só, na verdade, do aguardo do outro, mas é o período de tudo aquilo que eu espero no outro, eu começar a fazer o movimento daqui. Eu sei que muitas pessoas têm feito, inclusive acredito que a Rose até também já esteja, né, participando, etc., e que na hora que o nosso ente querido vem realmente para casa ou vai sair, é como se nós estivéssemos colocando à prova tudo aquilo que a gente aprendeu durante o tempo da internação. E por que o desligamento se faz importante? Porque enquanto nós estivermos focados em apenas no outro, e não entendermos o que nós precisa mudar, quando ele vem, por mais que ele venha com novos hábitos, novos comportamentos, com emocional elaborado em outras questões, se nós não estivermos, a gente não vai conseguir fazer essa conexão da família funcional. Então, eu me desligo para olhar para mim, para cuidar das minhas questões, para quando eu tiver que me reconectar com esse indivíduo saudável, nós dois possamos falar a mesma linguagem, algo assim, né, que é o encaixe aí. E eu não consigo me desligar, o desligamento emocional, eu acho que é tema aí para muitas e muitas, né, muitas e muitas noites, porque é algo que precisa ser praticado diariamente, até por hora, né, algo que está relacionado ao só por hoje, né, quantas vezes nós estamos na codependência compelidos a sempre ter que voltar para o outro, e a gente realmente só consegue começar a ter novos comportamentos e novas posturas, hábitos e colocar os limites necessários quando nós conseguimos fazer esse desligamento e olhar para nós, né, então, virar o foco e virar o espelho para nós. Não é fácil. Não é fácil para mim, particularmente para mim, eu acho que foi um dos maiores desafios. Não sei, no caso da Jane, se ela quer falar alguma coisa também, como é que é essa linha do desligamento emocional perante tudo que ela enfrentou até hoje, né? Foi muito difícil, né? O desligamento emocional, no meu caso, com meu filho, não acontecia porque eu tinha muita dó. Talvez não era nem tanto pelo uso de drogas dele, mas a comorbidade que ele tinha, a esquizofrenia. Eu olhava para ele, eu via a exclusão dele na sociedade.
eu via que ele queria pertencer a um grupo e ele era excluído, ele tiravam, faziam chacotas dele, ele chorava igual uma criança. Então isso não tinha como eu me desligar do meu filho. Eu sentia a necessidade de proteger meu filho da sociedade, porque meu filho ajudava as pessoas, e no entanto meu filho era chamado de nóia, de doido. Nossa, para uma mãe, Romina, isso dói. E eu enfrentava o pessoal, eu fazia questão de que o pessoal chamasse ele pelo nome, né? Eu ia quebrando esse paradigma. Eu fui para a igreja fazer o catecismo com meu filho. Imagina uma senhora no meio de um monte de adolescente, de criança ali, fazendo crisma, catecismo. Eu fui para a escola voltar a estudar com meu filho. Então eu ficava em alerta a tudo que acontecia ao redor dele, para que as pessoas não colocasse ele como ser humano. Então, no meu caso, esse desligamento não dava para acontecer. Eu tinha noção de tudo que acontecia quando ele estava usando drogas. Eu prometia que eu ia fazer, que eu ia internar, então eu cumpria, para poder ele me respeitar. Uma das coisas que a gente sabe é que eles vão perdendo o vínculo de afeto com a família quando eles têm a esquizofrenia. Eu, no meu caso, eu criei esse vínculo de afeto com meu filho. Ele, Romina, era uma pessoa que, de todos os meus filhos, quando ele me ligava, ele me pedia bênção. Toda vez. Era a primeira coisa que ele me pedia, para depois pedir as outras coisas. Você entendeu? Então, não tinha como eu fazer esse desligamento, mesmo que eu quisesse. Eu internava, o que eu fazia, cada internação dele, eu me tratava aqui. Para que nada fosse igual quando ele voltasse. Para que ele se surpreendesse, para pensar assim, minha mãe, quando eu voltar, minha mãe vai fazer aquilo que ela fazia da outra vez e tá tudo certo. Ela vai achar que eu já estou bem e aí eu engano ela. Ele se enganava, porque quando ele quando ele voltava para casa, mesmo que um período curto, e ele me via diferente, então ele entrava de acordo com a situação da casa, com as normas da nossa casa. Tinha coisas que a gente não conseguia evitar, que era dele andar demais pelo meio do mundo. Né? As vozes que ele ouvia o tempo todo, ele achava que andando ele se confundia, o barulho da rua se confundia com as vozes e ele não obedeceria essas vozes. Então não tem como, assim, no meu caso, não dava para se desligar de uma pessoa doente mental. É diferente. É diferente. Né? Mas eu me desliguei dos restantes. Eu tenho um outro filho que teve uso de drogas, me desliguei, fui dura, fui severa. Hoje ele está muito bem. E quando ele vem que ele quer fazer alguma coisa, me manipular, ele já sabe que ele não consegue. Então, para cada um, eu dei um tratamento diferente de acordo com a situação de cada um dos meus filhos e com a minha vida conjugal também. Como diz, nada muda se eu não mudar. Começa por mim, melhorar por mim, para depois melhorar os da minha casa. Sim. Muito bom, tá? Isso aqui tá bom demais, isso aqui. Elaine, você quer também já dar uma riqueza completa aqui? O que você vai contar hoje? Vamos lá. Bom, vamos lá. A respeito do desligamento emocional, para mim foi extremamente difícil, porque eu sou uma codependente de carteirinha, já está assim, no meu âmago isso. Então, o que eu aprendi no grupo que eu frequentava é se contrarie. Então, num primeiro momento, e o que é se contrariar? Para mim, ficar feliz, eu tinha que comprar o melhor tênis, nem que fosse para fazer uma dívida, né? Me contrariar era dar o tênis menor. Por mim, hoje em dia, eu ainda levaria café na cama para todo mundo. Então, eu tenho que me contrariar nisso. Mas uma coisa que eu aprendi no decorrer do tempo, no decorrer dos próprios estudos, das próprias terapias, enfim, grupos, foi que eu consigo hoje perceber o que é problema meu e o que é o problema do outro. Então, tem coisas que não me pertencem e eu não posso mudar. Então, aí eu lido muito com a oração da serenidade. Então, eu primeiro foco e vejo, eu posso mudar? Não. Então, não me pertence.
E aí, o que começa, essas dificuldades começam a se apresentar para mim como se fosse um filme à minha frente. E eu consigo, sabe, colocar cada coisa na sua caixinha? Então, a minha caixinha eu cuido, a caixinha do outro deixa para ele cuidar. Foi assim que eu fiz. Muito bom. Romina, também tem mais uma pergunta aqui que eu queria colocar. Se eu colocar, você vai desaparecer no ar, mas eu vou só ler, Tatiane. Romina, meu marido está no uso já há 1 ano e meio. Já fiz de tudo. Já internamos, saiu e mesmo assim caiu no uso e no vício em drogas. Já perdeu tudo que tinha. Vamos por aqui, vai. Já perdeu tudo que tinha. Não sei se estou certa, mas não aceito mais ele em casa assim. Já pedi para ele ir embora, mas fico com dó, pois ele não tem para onde ir. O que você pode falar para ela? Vamos lá. Então, Tatiane, acho que agora já você consegue tirar para eu ver Já. vocês? Aí. Vamos lá. Então, assim, né, você sabe que hoje mesmo eu estava escrevendo um texto a respeito de uma grande questão que fica no imaginário das esposas, né? E agora até me lembrei, uma vez, eu e a Elaine, lá no Cláudio Amâncio ainda, lá na Associação Antialcoólica, quando a gente fazia os trabalhos lá para falar das esposas e que tinha aquela questão, né, de tentar mostrar para as mães o quanto as esposas também tinham suas questões e vice-versa, né, que daí que vinha a ideia do grupo de cônjuges. Porque tem algo assim, que a mãe, né, ela tem que conviver sempre, então é como se não houvesse escolha, e a esposa, ela tem escolha, né, em manter ou não, sem dúvida, ela tem, né, ela tem essa escolha. Só que essa escolha não significa que quando ela decide, ela está livre para tomar essa decisão. Porque as amarras que prendem essa esposa, elas são amarras emocionais, né? Então, é como se nós estivéssemos presas, metaforicamente, numa gaiola com a porta aberta, né? Então, a gaiola está aberta, você pode sair quando você achar que deve, mas você não consegue sair. Talvez porque as suas asas não permitam que você saia da gaiola naquele momento, porque é a dó, é a culpa, é o medo, essa ambivalência, né? Então, ora eu tenho raiva, então eu acho que ele precisa ir embora porque ele está me fazendo mal. Ora eu tenho dó, porque, nossa, mas o que vai ser dele se ele só tem a mim, muitas vezes não tem a família? E essa mistura do papel da mulher com as questões maternais, isso é muito comum, né? A inversão de papéis ou essa desorganização dos papéis familiares, que a esposa, por muitas vezes, ela entra no papel de mãe. Então, ela quer cuidar de coisas como se fosse a mãe do outro e acaba tirando a responsabilidade dele como homem, como cônjuge, como pai desses prováveis filhos que existam na relação, né? Então, é muito comum essa questão que a Tatiane traz no sentido de essa ambivalência, né? Ora eu acho que eu devo colocá-lo para fora, ou que aqui ele não quero mais, ora eu tenho dó, né? Mas, mais uma vez, né, o quanto você precisa se fortalecer para tomar uma decisão e fazer uma escolha em paz. Porque qualquer que seja a escolha, e aí lembrei do texto que eu estava escrevendo hoje, é algo assim, qual é a dúvida? Eu tenho medo de ficar e daqui a alguns anos eu olhar para trás e falar, nossa, faz 10 anos que eu estou nessa relação e ela não mudou. E eu tenho medo de ir e essa relação, ele entrar em recuperação, por exemplo, e eu não estar vivendo com ele. Então, o medo é esse, né? Só que tudo isso implica em quê? Em escolhas, né? As nossas escolhas na vida, nós realmente temos que fazer escolhas baseadas naquilo que hoje a minha alma pede, hoje a minha alma tem condições de decidir. Né? Então, o que é possível ainda? O que é possível aguentar no sentido de que quais são os meus limites? Né? Então, o olhar é sempre para nós. Quais são os meus limites? Ok, não, você precisa se separar dele porque ele não está sendo legal com você. Tá, mas você dá conta? Eu não posso falar isso para uma mulher, né? Olha, se separe dele porque isso não está sendo legal. Eu preciso saber qual é a prontidão emocional dela para ela dar conta de viver com essa dificuldade naquele momento, né? Então, é tudo muito pessoal, é tudo muito... o olhar precisa ser muito criterioso para cada história, né? Mas eu gostaria só de dizer que, sim, esses sentimentos, eles são... comuns no sentido dessa ambivalência, né? Enquanto eu não tenho a clareza do que exatamente eu tenho que fazer, eu fico nessa ambivalência. E muitas vezes eu tomo a decisão ainda sem saber
né, se o que eu estou fazendo, eu dou conta, e eu vou tentando, é aquela coisa de vai com medo, como é que é? Tá com medo, mas vai com medo mesmo. Mas a questão aqui que eu só queria deixar claro para ela é que só para ela que ela possa acolher os sentimentos de ambivalência dela, que ela possa ter paciência com ela, não exigir tomadas de decisões que ela não tenha condições ainda, né? Eu acredito muito no autoacolhimento para que a pessoa tenha realmente uma fortaleza interna para tomar decisões. E não que fique se chicoteando, né? Eu tenho que decidir algo agora. Por sinal, já que você falou, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena! Mas tem algumas coisas. O nosso querido, o diretor da revista, o Daniel Garcia, ele mandou um recado aqui, eu estou até aproveitando, né? Que vai ter amanhã a revista inaugura mais um programa, chamado Quebrando o Silêncio. E o tema é justamente do relacionamento abusivo de casais, né, de pessoas. E esse programa ele vai ter uma linha quinzenal, né, vai trabalhar muito com relacionamentos abusivos, dependência emocional, agressão entre casais. Eles vão falar também sobre leis, parte psicológica. E eles têm uma convidada que vai contar a história da vida dela quando foi vítima de um relacionamento abusivo e como ela superou. Ela é a Sheila Ortiz. A Romina deixou o padre Haroldo... Ah, não, é outra coisa, que você fez um comentário aqui, nem vou falar. Ele falou que você deixou o padre Haroldo maluco, né? Que ele só queria ficar com você também, né? Quando ele se sentiu acolhido, falou, essa mulher vai começar a trabalhar para a gente. Brincando. É isso. Então, eu queria só comentar desse relacionamento, esse programa, Relacionamento Abusivo, que de tudo que eu sempre ouvi, né? Das suas histórias, Romina, das suas... Não só das suas histórias, mas da história que você pôde contar, é justamente desse relacionamento que acaba sobrando entre um e o outro, né? É aquela dificuldade, né, do respeito, né, a dificuldade de se ter uma vida de qualidade, garantindo o respeito entre ambos, e principalmente quando existe um filho ou uma filha aí no meio desse processo, né? Então, é isso que eu acho que sempre foi muito maravilhoso te ouvir. Eu queria aproveitar agora, então, para a gente terminar, queria que você dissesse, eu não sei se a Jane e a Elaine queriam perguntar alguma coisa antes da gente terminar, aí só para... Tudo bem? Então tá bom, Jane. Então, eu queria aproveitar, Romina, que você fizesse não sei se é possível ter tanta coisa mais maravilhosa do que você já contou para a gente, mas que você nos desse uma palavra, contasse, novamente falasse do seu livro, falasse do seu programa, falasse dos grupos. Eu achei muito legal o grupo, com certeza muitas pessoas vão se sentir inclinadas a fazer isso, né? E que você falasse, o coração é seu, o palco é seu, com certeza, só gratidão de estar contigo. Jane queria falar algo? Você abriu o microfone? Não, era só isso mesmo. Eu ia pedir para você deixar, né, para as pessoas que estão interessadas em saber como adquirir seu livro. Eu quero depois conversar com você. E o de exercícios também, né? E para entrar no grupo. Tudo isso que o Ronaldo falou. Obrigada, Romina. Bom, o que eu gostaria de dizer mais? Que, como terapeuta de família, eu só tenho a entender e a colocar que a família é sempre família, não importa a configuração, né? Então, mesmo que a minha história traga a questão de uma separação, a minha história traz uma reconfiguração de uma família, de uma forma funcional de viver, né? Então, até, Ronaldo, quando você falou, né, a questão do que acaba sobrando ou faltando no relacionamento, eu acredito que para nós mães, né, que temos também o filho que proveniente de um relacionamento com dependente químico, nós precisamos ter um olhar a mais, né, para a questão do quanto esse filho é impactado, não só por ter um pai usuário, mas por ter uma mãe
codependente, né? Então, o abandono é duplo, o abandono é um abandono de ambas as partes se um dos não estiver mais consciente. Então, trazer uma reconfiguração familiar diferente para minha família, no caso, foi uma forma de preservar algumas coisas, né? Então, preservar a saúde emocional da minha filha, no caso, preservar até a relação entre eles, que hoje é uma relação afetividade, como eu disse, né? Eles tiveram ela teve uma primeira infância permeada de amor por ele, então realmente não podia ser diferente. Não deixou de sofrer com a ausência e tem os impactos que toda filha de usuário teria pela falta e presença, etc. Mas essa reconfiguração, ela traz a possibilidade de uma família funcional, ela traz a possibilidade da qualidade de vida, que muitas vezes na conjugalidade, ali tentando a conjugalidade que não funciona mais, isso pode não acontecer, né? Então, eu vejo a família de várias formas, acho que a família pode ter diversas configurações funcionais. Mais uma vez, né, falando da importância do processo da espiritualidade para aceitação de tudo isso, né, para aceitar as dificuldades que eu tive, tanto na perda do meu pai, da maneira como foi, depois do relacionamento, e depois de mais uma perda, como eu citei, em seguida, de um companheiro também falecido em função do uso. Então, assim, muitas perdas, e com a ressignificação por meio da espiritualidade e de como eu coloco essa espiritualidade na minha vida, na minha missão, né? Eu realmente amo o que eu faço, eu, além da questão do voluntariado, faço, né, sou profissional na área, estudei para isso, quero estudar cada vez mais, estou fazendo a minha tese aí de mestrado sobre a questão da afetividade nos relacionamentos em dependência química, em outras compulsões, etc., mas hoje, né, o que eu faço, o que eu tenho aí? Então, o livro, né, que vocês já conhecem, quem não conhece, Até que a Droga Nos Separe, o guia, esse livro, gente, ele já é até meio antigo, acho que já faz uns 2 anos e pouco, né, mas com a pandemia, com o isolamento, aí não deu para pensar em outras alternativas de lançamento ainda, então ele vem sendo trabalhado dessa forma, ele vem reverberando em muitas histórias, né, no grupo de estudos. Então, quem quiser vir participar, o grupo de estudos é quinzenal, é gratuito, ficamos aí 1h30 falando sobre as questões correlacionadas aos conteúdos da codependência, uma maneira de olharmos para nós, né, a metodologia é o próprio guia de estudos que nos orienta através da teoria familiar sistêmica, que é a minha base acadêmica. E fora isso, temos o grupo de amor exigente, né, aos sábados, às 18 horas, grupo de cônjuges que eu venho coordenando, e todos os domingos eu faço as minhas lives no meu Facebook e no meu Instagram, né, então as minhas redes sociais, que até estão aqui aparecendo, né, onde eu tenho ali todos os dias conteúdos, textos, livros, dicas, etc., sempre voltado para a codependência, e todos os domingos eu faço uma live, né, então quem quiser conhecer mais, quem quiser conversar mais, quem quiser ouvir mais sobre o tema, todos os domingos às 18 horas. E eu gostaria de agradecer, foi uma experiência super diferente a de hoje, né, e no sentido, como eu falei, né, se vocês me falassem para falar só sobre o meu trabalho, o discorrer é automático. Agora, para falar da minha história, para relembrar essas questões e até articular isso emocionalmente, né, porque é uma maneira também de relembrar, de articular e de fazer aí um balanço de como as coisas estão hoje. Vocês me proporcionaram isso, vocês são meus amigos, né, então antes de estar aqui com profissionais aí da revista Dependência Química, agradecendo ao Daniel, né, também que sempre foi parceiro, eu agradeço a vocês, porque vocês são meus amigos e por isso eu me sinto confortável aqui em estar colocando as minhas questões, os 3. Muito obrigada por hoje e a todos que estiveram aqui. Muito obrigado. Elaine e Jane querem se despedir já também? Pode falar, Jane. Só agradecer por ela ter contado para nós um pouco da vida pessoal dela, né? O que eu tiro de tudo isso é que, a partir da nossa dor, nós nos tornamos tão fortes e sentimos uma necessidade tão grande de nos aprofundar, né, em estudo, em conhecimento,
que a gente não quer parar. A gente quer aprender para passar para o próximo. Isso é muito bonito. Então, você tirou da sua história todo esse trabalho que você vem desenvolvendo hoje, né? Então, para mim, parabéns, eu tiro meu chapéu para você, né? Então, nem vou falar muito. Parabéns. Você viu, Obrigada, a Jane trouxe aquele programa do Eu Tiro o Chapéu para Você. Eu lembrei disso. Esse negócio aqui, eu tiro meu chapéu para você. Isso é do meu tempo, né? Mas é muito lindo, né? Não tem como. Tô brincando. Tá certo. Elaine? Obrigada, Jane, querida. Eu só posso agradecer. Eu só posso agradecer todo o amor, todo o carinho, toda a empatia que a gente tem e de você estar dividindo tudo isso com a gente. E agradeço muito você na minha vida. Um beijo para todo mundo e que vocês tenham uma excelente noite. Muito bom. Muito obrigada. Elaine faz parte da minha vida há muito tempo, da minha história, da minha vivência, é muito, muito querida. E eu posso dizer ao vivo que eu te amo, né? Obrigada. Tá bom, pessoal. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer de coração a presença da Romina, que mudou um programa que ela estava fazendo para nos atender aqui. Tenho certeza que criou valor na vida de todos que assistiram, que vão assistir ainda essa live, com certeza. Obrigado a Elaine, obrigado a Jane, sempre com muito carinho. Nossa oração pela Deise, que na próxima já esteja pronta com a gente aqui, né? E vamos em frente, só agradecer. De novo, obrigado e não percam agora, na semana que vem, um novo programa Amor e Superação. Um beijo para todo mundo. Tchau, Romina, Obrigada, Elaine. Ronaldo. Um beijão. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Beijos. Beijo para você.